Dando continuidade ao nosso estudo da cinética química, aula passada a gente viu sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre lei de velocidade e ordem de reação. Mas antes, vamos relembrar que um dos fatores que a gente viu que afeta a velocidade de uma reação química vai ser a concentração dos reagentes. À medida que aumenta a concentração, a quantidade dos meus reagentes na minha reação química, eu ocasiono um maior número de colisões entre as partículas, logo eu tenho um maior número de colisões efetivas. E com o aumento dessas colisões efetivas, eu tenho aí o aumento da minha velocidade de reação, certo? Então, com o aumento da concentração dos meus reagentes, eu tenho aí uma maior rapidez de reação química, aumenta a velocidade da minha reação. Então, a gente conclui com isso que a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos meus reagentes. Ou seja, a velocidade da minha reação química depende aí da concentração dos meus reagentes. Então, então é bom lembrar que durante uma reação química eu tenho os chamados de reagentes, que são aqueles que estão antes da minha setinha, né, que são aqueles que fazem parte da minha reação química, que vão ser transformados, e eu tenho os produtos, que são aqueles que vêm depois da setinha, aqueles que são formados durante a minha reação química. E então, a velocidade da minha reação química ela pode ser calculada. Eu posso saber qual reagente é determinante durante a minha reação química, qual não é tão determinante, tá? Então, eu posso saber isso com base nessa minha equação de velocidade. E eu trago aqui para vocês essa equação. A velocidade da reação é dada pela expressão velocidade da reação é igual a constante de velocidade, certo? Lembrando que essa constante de velocidade ela é variável, ela não é fixa, não, ela depende muito da reação que está acontecendo, dos reagentes, vezes a concentração. Lembra que quando esses colchetes significa concentração do reagente A elevado ao expoente, que a gente vai ver já já o que é isso, vezes a concentração do reagente B elevado ao expoente. Lembrando que como a gente está falando aqui da concentração dos reagentes, o que vai importar para a gente nesse processo de estudo vai ser apenas os meus reagentes, quem está fazendo parte da minha reação. Os produtos aqui a gente não vai levar em consideração não, tá? É só os reagentes. A velocidade de uma reação química qualquer pode ser calculada a partir de uma lei criada em 1864 por dois químicos, Cato, Maximilian Gutenberg e Peter Wald. Eles descobriram que uma reação química, a concentração dos reagentes, seus expoentes estequiométricos, que a gente vai ver daqui a pouco e a temperatura são fundamentais na determinação da velocidade de uma reação química. E a partir dessa constatação, eles criaram a expressão que representa matematicamente, certo, essas reações, chamada de lei da ação das massas ou lei de velocidade. Essa lei é anunciada como o termo da ação das massas porque ela se refere à concentração em mol por litros, beleza? Então vamos lá. Novamente, aí eu trago aqui a equação de velocidade, certo? Da reação, na qual a velocidade vai ser igual a constante de velocidade vezes a concentração da substância do meu reagente A elevado ao meu expoente, que é a ordem de reação, vezes a concentração do reagente B elevada aí à ordem de reação desse reagente. Certo? E esses reagentes, eles são esses valores aqui, eles são os expoentes que são determinados experimentalmente, que a gente vai ver agora. Olha só, eu trago aqui um exemplo para simplificar. Vejam como é fácil. Na reação, eu trago aqui uma reação, certo? Olha, eu trago essa reação aqui. Na reação,
Ele quer saber qual é a equação de velocidade. Como é que eu faço a equação de velocidade para essa reação química aqui? Veja só. Novamente, como estamos falando aí sobre a concentração de reagentes, certo? Sobre a concentração dos reagentes como fatores determinantes na velocidade de uma reação química, novamente a gente vai utilizar só os reagentes, só o que está antes da minha setinha. A gente não vai utilizar aqui os produtos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Qual a equação de velocidade para essa reação química? Então, a gente vai começar o seguinte. V é igual a minha constante, certo? O valor da minha constante, elevado. A concentração de A, quem é a concentração de A? É a minha substância, a concentração da minha substância. Concentração de A, no caso, a concentração da minha substância, certo? Vou tentar colocar de verde aqui. Concentração da minha substância, elevado ao meu expoente, a minha ordem de reação. Quem é esse? É esse númerozinho que tem bem aqui na frente. É esse número que está bem na frente da minha substância, tá? Esse númerozinho que está bem na frente aí da minha substância. Elevado a 2. Pronto. Esse aqui é o meu reagente A, tá? Aí, vezes a concentração do reagente B. Quem é o reagente B? O reagente B é aqui, ó. É o hidrogênio, tá? É o hidrogênio. Então, eu coloco vezes a concentração do hidrogênio elevado ao expoente. Como não tem nenhum, tá? Eu imagino que vai ter um. Então, eu pressuponho que tem um aqui. Então, eu coloco. Então, essa é a equação de velocidade para essa reação química. Então, vamos relembrar o conceito de número estequiométrico. O número estequiométrico é o valor que vem na frente da minha molécula, que diz aí a concentração, a quantidade de mols das minhas partículas, das minhas substâncias, beleza? Então, a gente vai utilizar esses números da frente, como expoente, tá? Aqui eu trago dois novos exemplos. Qual é a equação de velocidade para a reação abaixo? Olha só, eu tenho duas moléculas de hidrogênio que reagem com uma molécula de O2, né, gás oxigênio, e forma aí duas moléculas de água. Como seria a equação de velocidade para essa reação? Então, novamente, V igual a K, a velocidade da reação é igual à minha constante de velocidade, vezes a concentração de A, no caso, a concentração da minha substância aqui, ó, do hidrogênio, elevado ao meu número estequiométrico. Quem é o meu número estequiométrico? É o valor que vem na frente. Elevado a 2, vezes a concentração da minha substância B, no caso, a concentração do meu segundo reagente, no caso, o oxigênio, O2, elevado ao número estequiométrico. Quem é o número estequiométrico? É o 1 ali. Tá? Então, essa aí é a equação de velocidade. E nessa aqui, como seria? Vamos lá de novo. Qual é a equação de velocidade para essa reação abaixo? Novamente, V vai ser igual a K. Isso aqui sempre vai ser desse jeito, tá? Se eu quiser saber a equação de velocidade. Vezes a concentração do meu reagente, do meu primeiro reagente, no caso vai ser o reagente X, concentração de X, elevado ao meu número estequiométrico, que no caso é o 3, que é o valor que vem na frente, vezes a concentração do segundo reagente, que no caso é o Y, né? O segundo reagente é o Y, elevado aí ao número estequiométrico que vem na frente. Quem é ele? Número 2. Tá? Eu vou até pintar aqui, fazer assim.
Pronto. Novamente, ressalto que a gente está utilizando apenas os reagentes. Por quê? Porque a concentração dos reagentes fazem aí uma interferência na velocidade da minha reação química. Meus produtos formados não vai me fazer alteração não, na velocidade não, beleza? Só os meus reagentes. Então, a gente não está utilizando os produtos, apenas reagentes. E então, ordem de reação. A ordem de reação química é a relação matemática que existe entre a velocidade e a concentração dos meus reagentes. Ou seja, é a soma dos expoentes das concentrações, certo? Dos meus reagentes na lei de velocidade. A gente vai ter equações, reações de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. E como que a gente vai identificar isso? Pelos expoentes da minha equação de velocidade, que a gente vai entender agora. Olha só, a gente já viu que para a reação química, a gente vai ter uma equação de velocidade. Então, velocidade vai ser igual a minha constante de velocidade vezes a minha concentração do meu reagente 1 elevado ao meu expoente, ao meu número estequiométrico, né? No caso aí, número estequiométrico, vezes a concentração do meu reagente 2 elevado aí ao número estequiométrico. Beleza. O que seria essa ordem de reação? Como é que eu vou identificar? A ordem de reação é a relação, a relação que determina a quantidade aí do reagente e o expoente da sua concentração na lei de velocidade. Ou seja, eu vou identificar a ordem de reação da minha equação por esses valores aqui, ó, esses valores que estão aqui em cima. E é bem fácil, veja só. Se tiver o número 1, se tiver aí a concentração, meu expoente for 1, então vai ser de primeira ordem. Se for 2, vai ser de segunda ordem. E se for 3, de terceira ordem. Fácil, né? Olha só. E eu posso ter a ordem de reação tanto da minha equação, da minha reação global, quanto dos reagentes individuais. Veja só. Vamos começar pela relação ao NO. Qual a ordem de reação em relação ao NO? Vai ser o quê? Eu vou utilizar isso daqui, ó. 2. Se é o número 2, então vai ser de segunda ordem. Beleza? E em relação ao hidrogênio? O H2 é o número 1, então vai ser de primeira ordem. E qual a ordem de reação da minha reação global? Fácil, é só somar esses valores, os expoentes das minhas concentrações. Então, vamos lá. Só 2 mais 1, que vai ser igual a 3. Então, vai ser o quê? Terceira ordem. Então, em relação à reação global, essa equação é de terceira ordem. Em relação ao reagente 1, vai ser de segunda ordem. Em relação a este outro reagente, vai ser de primeira ordem. Como é que eu vou saber? Utilizando os expoentes. Então, a ordem da minha reação ela pode indicar o que acontece com a velocidade da minha reação quando é alterada a concentração dos meus reagentes. Então, veja só. Ordem de reação, o que acontece com a concentração? Numa equação ou no meu reagente de primeira ordem, ele está meio que de 1 para 1. O que eu faço com a minha concentração do meu reagente acontece com a velocidade da minha reação. Se eu aumento 2 vezes a quantidade do meu reagente, então eu estou aumentando 2 vezes a velocidade da minha reação. Já quando eu tenho aí uma ordem 2, segunda ordem, quando eu duplico, por exemplo, a quantidade do meu reagente ou a minha reação global, eu estou elevando ao quadrado aquele meu expoente, aquela minha concentração, tá? Estou elevando aí ao quadrado. Estou aumentando aí 4 vezes a velocidade da minha reação. E já em terceira ordem, reação global de terceira ordem, ou a concentração, a quantidade do meu reagente de terceira ordem, eu estou elevando aí esses valores, essa concentração, ao cubo, elevando aí a terceira potência, tá? Então, novamente, a ordem da reação ela vai indicar o que acontece com a velocidade da minha reação quando a concentração dos reagentes é alterada.